E aí pessoal, beleza? Estamos chegando aqui no nosso quarto vídeo dessa série sobre evangelismo e hoje nós vamos falar de um tema que é como evangelizar. Só para lembrar, ontem nós falamos o porquê evangelizar e hoje então vamos entrar aqui no como. O como é fundamental, é importante, aí você precisa saber isso e ter isso muito bem definido na sua mente, aonde você quer chegar e a forma que você vai usar, vai estruturar. O evangelismo ele deve ser uma coisa leve, deve ser uma conversa, só que tem que ter um objetivo claro, senão você pode se perder no meio do caminho e aquilo que era para ser bacana, você acaba se enrolando no meio dessa conversa e indo para assuntos que muitas vezes não tem nada a ver, como algumas vezes a gente já viu, né? Então hoje vai ser esse o objetivo, você vai aprender, vai saber como evangelizar. Eu queria te dizer uma coisa, ó, quando eu fui evangelizado, esse meu amigo ele usou a vida dele como testemunho, isso está muito claro, ele foi um exemplo bacana, legal, mas ali em setembro, quando ele definitivamente decidiu me evangelizar, abrir a boca, falar abertamente de Jesus, ele usou uma ferramenta, ele usou um método. E aqui eu quero dividir esse vídeo em duas partes. A primeira, eu vou resumir para você o que é muito claro já nos evangelismos, uma estrutura básica dos assuntos principais para se abordar no evangelismo. Então, se liga aí, ó. O primeiro ponto fundamental que você precisa abordar no evangelismo, você começa por aí, você fala do amor de Deus. É importante que a pessoa ela saiba que Deus ama, que Deus se importa, e prova desse amor é que Deus ele envia o seu Filho Jesus para morrer por nós. Então, você conhece já esse versículo, João 3,16, que é um versículo chave, padrão aí de evangelismo, de vida na verdade, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele envia o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então é importante você falar para o seu amigo, para aquela pessoa, sobre o amor de Deus de uma forma bem clara, bem definida. E eu sempre pergunto para uma pessoa assim, eu falo, ó, pense em alguém que você ama muito, a pessoa pensa, geralmente pai, mãe, enfim, e eu falo assim, ó, responde aí mentalmente, você teria coragem de entregar a vida dessa pessoa por alguém que você nunca viu? E geralmente as pessoas fazem assim, ó, não tenho coragem. É óbvio que não. E é exatamente isso que Deus fez. Ele morre, ele envia o que ele tem de mais importante, seu Filho Jesus, para morrer no meu lugar e no seu lugar. É por isso que ele é Deus e nós somos seres humanos. E uma outra coisa que eu sempre falo nesse primeiro ponto sobre amor de Deus, é que Romanos 5,8 diz assim, ó, que Deus ele demonstra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fala, uma coisa é você dar alguém para morrer por alguém que você conhece, outra coisa é por alguém que você não conhece e mais, por alguém que até você conhece, mas sabe que nessa pessoa não há nada de bom, não há nada de vantagem, nada de proveitoso. E é exatamente assim que nós nos encaixamos. Nós, sem Deus, não temos nada, não somos nada, estamos perdidos. E Jesus, ele demonstra o seu amor para conosco, morrendo por mim, sendo eu ainda um pecador miserável, afastado da graça de Deus. Então, esse é o primeiro ponto, amor de Deus. Segundo, você vai falar sobre, é importante a pessoa entender sobre o pecado da humanidade. Você fala o que é o pecado, a Bíblia é muito clara em Romanos 3,23, que todos pecaram, estão afastados de Deus. O pecado numa definição bem básica, é tudo aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. E uma coisa importante que você tem que conversar, que haja um entendimento na conversa, é que todos nós já nascemos do lado do pecado. Todos nós já nascemos do lado errado, do lado do pecado, e isso já nos dá o direito, a garantia de ir para o inferno, ó, direto. Eu sempre falo que para ir para o inferno não tem que fazer nada, só nascer e seguir o fluxo da vida. Para ir para o céu,
aí que você precisa de uma atitude, quebrar essa corrente, essa maré que está levando para o inferno, e aí você faz uma decisão com Jesus e transforma a sua vida baseado naquilo que você entende como verdade, que é Jesus Cristo em nossa vida. Então, segunda coisa, você precisa falar do pecado, a pessoa ela tem que ter consciência clara de que ela é uma pecadora, de que ele é um pecador afastado e que precisa de Deus. Terceiro ponto importante nessa conversa, são 4, o terceiro é que você vai seguindo um passo a passo, você percebe que vai te levando, é um link. Você fala do amor de Deus, você fala do pecado do ser humano, e aí você vai falar que para resolver esse problema do pecado na nossa vida, não é por esforço próprio, não é por boas obras, não é pelo que eu faço, é tão somente pelo sacrifício de Jesus. Então, sempre é importante você frisar aqui esse terceiro ponto. Não precisa falar, né? Terceira coisa agora, amigo. Não. Você fala que a única forma do ser humano, do lado do pecado, se reconectar com Deus novamente é só através de Jesus. E um versículo padrão é João 14,6, que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Né? Então, ele está deixando claro que a única forma do ser humano entender e encontrar-se de novo com Deus é só através dele, Jesus. Então, você deixa isso muito claro, porque as pessoas elas tendem a querer acreditar e achar que pelas obras, pelo que ela faz, porque ela é bonzinho, porque ela é bonzinha, porque ela ajuda os pobres, isso é legal, isso é bacana, mas isso não tem nada a ver com a salvação. A salvação, 1 Timóteo fala que o mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Então é fundamental que a pessoa entenda que é só por Jesus que ela pode ter um encontro verdadeiro com Deus, Deus Pai. E a quarta coisa, para finalizar essa primeira parte aqui, é que a pessoa precisa entender que agora é com ela. Você falou ali do amor de Deus, do pecado, de Jesus como caminho, agora você passa a bola e você fala, foi a pergunta que me fizeram. Christian, depois de tudo isso que você ouviu, você quer entregar o teu coração para Jesus e deixa. E a pessoa vai falar sim ou não. Não é para você, é para Deus. Se você foi claro, se você foi sincero, só que você precisa sair de uma conversa com essa resposta. Você precisa dar essa oportunidade, ajudar a pessoa a tomar uma decisão. Falar, olha, você entendeu, você quer entregar o teu coração para Jesus e ali você espera ela falar, ela conversar, ela vai talvez argumentar alguma coisa, você conversa sobre o assunto, mas está aqui. Esse é o escopo, esse é o básico do básico. Amor de Deus, pecado do homem, Jesus Cristo como único caminho e a decisão que tem que ser do indivíduo. Você não pode, você chega até o terceiro ponto. O quarto ponto você deixa para ele. E aqui eu queria falar rapidamente sobre alguns métodos, né, que são usados geralmente. Todos eles, você vai ver que seguem um padrão. Você que já teve em ministério de evangelismo, em Manaus, a gente era ativo nesses ministérios e usava o método que eu fui alcançado para Jesus, foi o cubo evangelístico. Eu tenho o maior carinho por aquele cubo, eu gosto que você vai virando e vai formando as imagens. Eu me converti através do testemunho do meu amigo e desse cubo ilustrativo que ele usou para falar de Jesus. Esses 4 pontos, resumidamente, para mim, e eu pude entregar minha vida. Você conhece, tem as 4 leis espirituais, tem 7 passos para a vida eterna, tem livro sem palavras, tem várias coisas. Todas elas se resumem nesse contexto. Amor de Deus, pecado do homem, Jesus Cristo como o único caminho, e no final, você dá a oportunidade, você passa a bola para a pessoa decidir se ela quer ou não. Então, o como evangelizar, é importante você entender que ele passa por esse projeto. Às vezes você não vai ter um método perto de você. Eu lembro quando a gente estava em Manaus, um certo período da vida, a gente evangelizava nos ônibus. A gente entrava e aqui eu vou falar um pouquinho mais no vídeo que vem amanhã, sobre o onde evangelizar, né?
e ali eu lembro que a gente usava às vezes 3 minutos para falar de Jesus no ônibus e segurando lá, e era um ônibus integração que só ia de terminal para terminal, ninguém descia, ninguém entrava, então tava lá, tinha que ouvir, era incrível, era fantástico. E a gente usava esse escopo de uma forma resumida, sem nada visual, sem método, simplesmente falando do amor de Deus, do pecado do homem, de Jesus, e no final, dando a oportunidade para a pessoa se converter. Então, o como evangelizar é fundamental para você não se perder, para você não começar lá pelo fim e aí você se embaraça. É importante você conectar as suas ideias de forma que na sua cabeça esteja clara, para você não se confundir e você não confundir quem você está evangelizando também. Então, organizar isso na sua cabeça é fundamental para você ir no passo a passo, sem se perder, sem se enrolar e principalmente de uma forma tranquila e que flua naturalmente da sua vida. Então, que Deus te abençoe. O como evangelizar é fundamental. Até amanhã. Valeu!